Doutora Camila, minha presidente da comissão OAB Vai Escola. Diga-me, qual o maior desafio enfrentado e qual a maior gratificação recebida durante essa jornada? Bom, na advocacia, né, assim, eu sou advogada desde 2018, né? Na ocasião, eu não integrava a Sucessão. subseção, isso. E o desafio, assim, que eu enfrentei, sobretudo na pandemia, né, foi a solidão. E eu acho que a solidão é um grande desafio, assim, para o advogado, né? Ainda que muitas vezes eu tenha recebido algum acolhimento no sentido de tirar uma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, ainda assim, advogar sozinho é solitário. E é uma Porque realidade para muita gente. porque você não divide esse sonho com outra pessoa, né? E, por outro lado, quando você advoga também com um sócio, também tem que haver uma estabilidade na amizade desses dois, né? Muito forte. Casamento. É um casamento, exatamente. Literalmente. Então, assim, na verdade, eu acredito que a solidão seja um desafio, mas o casamento, né, que acontece ali entre os sócios, também é outro desafio, né? Mas para mim, assim, em particular, como eu nunca tive nenhum sócio, a solidão enfrentada, né, sempre foi um desafio muito grande, porque por mais, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Imagina só eu ligando para a doutora Nohana, 3 Olha horas que da eu manhã. atendo, tá? Eu sou doida nesse sentido, de trabalhar de madrugada 3 também. horas da manhã perguntando para ela: olha, doutor, então eu tenho uma dúvida aqui, será que você me ajuda? Então, e eu acho que mesmo quando você tem um sócio, né, se você tiver um pouco de bom De senso, você não vai ligar para o seu sócio às 3 horas da manhã. Então, assim, a advocacia, ela é solitária, né? Então, existe uma solidão e, para mim, esse foi o maior desafio enfrentado. Agora, dentro da minha advocacia, a coisa mais gratificante mesmo, assim, teve um momento, eu fiquei aqui pensando, sabe? Tiveram muitas coisas gratificantes na minha vida, sobretudo as minhas conquistas, né? Por exemplo, quando eu comprei o meu carro, né, com o suor, né, com o dinheiro do suor do meu trabalho, foi muito bom para mim. Mas, assim, teve uma situação que eu vivi, que inclusive foi na pandemia, né, numa audiência online. Eu estava advogando numa situação de pedido de visitação, né, que o pai ele não conseguia visitar a filha, enfim. E quando o juiz, ele ali mesmo, a gente conseguiu realizar um acordo, cada um na sua casa, né? Porque era em época de pandemia, né? Então foi online a audiência. Esse meu cliente, ele me ligou chorando e, assim, muito agradecido pela minha atuação ali. E aquilo dali, nossa, assim, só de me lembrar, eu já fico até emocionada, porque realmente assim, foi uma experiência muito boa, assim, saber que eu ajudei a possibilitar, né, um acordo entre um ex-casal, né, que não estava se dando muito bem ali naquela situação e que tinha uma criança envolvida e que, infelizmente, ela estava ali naquela situação de estar longe do pai, enfim. Então, assim, quando a gente conseguiu realizar aquele acordo, nossa, assim, foi uma sensação muito gratificante. Então, para mim, esse foi um dos melhores momentos, assim, da minha advocacia. E agora, dentro da comissão, né, enquanto presidente de comissão, da Comissão OAB Vai à Escola, tem vários desafios enfrentados. O primeiro de tudo é que eu até brinquei na primeira reunião que a gente fez, né, que eu sou pós-doutora em gestão de pessoas, né, porque eu faço gestão, assim, do pessoal lá da minha família, né, então são filhos, marido, Gestão do grupo de família. cachorro. Coisa de advogado. Então, assim, eu sou muito especialista, pensei que fosse, né? Lê do engano. Não sou tão boa assim. Assim, você gerir pessoas é muito difícil. Sobretudo quando você está lidando com pessoas que são voluntários, né?
Então, a gente sabe que é um trabalho voluntário, então a gente sabe que sempre quando a gente pode contar com aquela pessoa, a gente pode contar com aquela pessoa pela amizade. Então, a gente não pode cobrar ninguém, né? Então, eu preciso realmente sempre equilibrar aquela peteca ali, não deixar a peteca cair, mesmo quando acontece alguma coisa, porque afinal de contas, quem está ali na liderança sou eu. Então, assim, isso é muito difícil, né? E agora dentro da comissão também, né? Uma coisa que eu me sinto muito honrada é sempre quando a gente faz uma palestra, no final da palestra, e isso acontece assim, sempre, né? As crianças ou os adolescentes, né? Em especial os pré-adolescentes, porque são os que eu mais gosto, assim, de 12, 13 anos, assim, para mim são os mais especiais. Eles sempre vêm até a gente, abraçam, chamam a gente de tia, de tio, né? E alguns falam assim, eu também quero ser advogado, né? Alguns nunca viram um advogado. Teve uma palestra que a gente fez e que as crianças vieram falar com a gente, assim, meio tímido, falando assim, ai, tia, que a gente queria falar com vocês porque a gente nunca tinha conversado com um advogado antes. Então, assim, Legal, legal. isso é muito lindo, assim, é uma das coisas, assim, que eu mais gosto mesmo, assim, de estar nessa comissão. E é isso.